Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja aí abençoando de uma forma abundante, de uma forma transbordante a vida de cada um de vocês, que nós possamos, em nome de Jesus, na data desse dia, colocar a nossa vida no altar do Senhor e agradecer a Ele por todas as suas benesses, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos à oração. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, pela data desse dia, por mais um dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado, ó Deus. Nossos corações se enchem, Pai, de alegria, porque o Senhor tem cuidado de nós. Também, Senhor, na data desse dia, clamamos por nossas famílias, ó Pai. Clamamos, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus, agindo, Senhor Deus, na vida, Senhor, dos casais, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma a criança, o adolescente, toma o jovem, o adulto, o ancião, a anciã, Senhor, nas Tuas mãos, move as Tuas mãos poderosas, ó Pai, a respeito, Senhor, dos Teus filhos, ó Pai, nós te pedimos encarecidamente, também, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, aquele que tem clamado, ó Deus, pelo pão de cada dia, aquele que tem clamado, Senhor Deus, pelas responsabilidades mensais, Pai. Assim, Senhor Deus, esteja entrando com providência na vida, Senhor Deus, daquele que tem chorado diante da Tua presença, Senhor Deus, por causa, Deus de Israel, da sua saúde, ó Pai. Restaura, Pai, nós te pedimos, ó Pai, encarecidamente, Pai, em nome de Jesus Cristo, ouve a nossa voz, ó Pai, e faça resplandecer da Tua glória, Senhor Deus, sobre Teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus por nós estarmos aqui. Eu quero fazer a leitura bíblica juntamente contigo na data desse dia. Que Deus esteja aí operando na sua vida, que Deus esteja fazendo infinitamente mais sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Seja bem-vinda, Elizabeth. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde nessa manhã. Que Deus esteja abençoando e guardando todos os meus amados irmãos e amigos que já estão conosco nessa manhã. É um prazer muito grande estarmos aí falando desse Deus que tudo pode, desse Deus que tudo opera, e crendo que Deus fará maravilhas em nome de Jesus. Amém? Então, vamos à leitura bíblica. Aleluia. Que está em Daniel. Capítulo 10 de Daniel. Quero te convidar para nós estarmos indo até o capítulo 10, aleluia, de Daniel. Aleluia, Daniel, capítulo 10. Vamos estar buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de alface. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, contudo caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão. E não ficou força em mim, transmudou-se
o meu semblante em corrupção. E não tive força alguma, contudo, a voz das suas palavras, contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou e me fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, um homem muito amado, atende às palavras que eu vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo essas palavras, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. E agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao terceiro, aleluia, o que há de acontecer ao teu povo. Melhor dizendo, nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. E eis que alguém semelhante ao Filho dos Homens tocou-me o lado. Então abri a boca e falei, dizendo: aquele que estava em pé diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, eu fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. E ele disse: sabes, porque vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Amém? Glórias no nome santo do Senhor Jesus. Igor, seja bem-vindo. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, em nome de Jesus. Aqui também nós temos a lição 12 da Escola Dominical, hoje dia 23 de junho de 2024. A bendita esperança, a marca do cristão. Texto áureo: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 8, versículos 18 ao 25. Porque a mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também
A mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito Santo também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê, como a esperará? Mas esperamos o que, aleluia, não vemos. Com paciência o esperamos. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Introdução. Desde quando o crente nasce no novo, aleluia, de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 ao 21. É uma obra poderosa de Deus que move a Igreja de Cristo a trabalhar pela causa do seu reino. Assim, a lição desta semana tem o propósito de expor o ensino da esperança cristã e quanto ele é importante em nossa jornada para o céu. Para onde aponta a esperança do cristão? A esperança cristã, de acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê, ao futuro. Romanos 8, capítulo 8, versículo 24, 25. Nesse caso, ela pode antecipar aquilo que é bom. Tito 1, 2, 1 Pedro 1, 21. Não por acaso o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo, a esperança da glória, a esperança nossa. Colossenses capítulo 1, 27, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectação. A esperança nas cartas do apóstolo Paulo, o assunto da esperança cristã, está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. Nelas percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 6, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14. A esperança do cumprimento da promessa, Atos, capítulo 26, versículos 6 e 7. A esperança da justiça, Gálatas, capítulo 5, versículo 5. A esperança do Evangelho, Colossenses, capítulo 1, 5. A esperança do arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 8. A esperança da vocação, Efésios, capítulo 1, versículo 18. A esperança da vida eterna, Tito, capítulo 1, versículo 2, 3 e 7. E fielmente a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo, Tito, capítulo 2, 13. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada ali. 1 Coríntios, capítulo 13, 13. Deus, o autor da nossa esperança. Essa esperança é uma consequência do Novo Testamento em Cristo Jesus, de modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural e espiritual. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Por isso, Deus é o autor da nossa esperança, conforme o apóstolo Paulo mostra em sua carta em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Logo, por meio dessa viva esperança, estamos prontos para suportar, perseverantemente, melhor dizendo, todos os dessabores ao longo da nossa jornada ao céu. Hebreus capítulo 10, versículo 32, versículo 36. Ora, a nossa fé tem sido provada pela história por meio da perseguição, cruéis e muitos outros desafios que sempre nos testaram. Entretanto, a Igreja de Cristo nunca sucumbiu a eles, sempre preparou ou prosperou
e floresceu por causa de uma esperança gloriosa que nunca puderam tirar de nós a confiança na vida eterna com Deus. Atos capítulo 2, versículo 24. Amém? Sinopse do texto 1, a esperança cristã, que tem Deus como o seu autor, aponta para o porvir, uma gloriosa realidade. Auxílio teológico. A esperança do crente, Deus é revelado na Bíblia como o Deus da esperança, que nos outorga paz, alegria, à medida que confiamos nele. Romanos capítulo 15, versículo 3. A garantia da esperança do crente é dupla. O amor de Deus que enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Romanos capítulo 5, versículo 5 ao 10. E os atos poderosos do Espírito Santo, que nos leva a abandonar em esperança pela virtude do Espírito Santo. Deixa eu voltar aqui que ficou uma palavra fora de ordem aqui. E os atos poderosos do Espírito Santo, que nos levam a abundar em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo 13. Dessa maneira, o Espírito Santo que nos batiza e nos dá a sua plenitude é o penhor, primeira prestação da nossa herança. Portanto, nos mostra que a nossa esperança não é incerta, é tão segura quanto qualquer coisa que possuímos. O único motivo porque a promessa da nossa ressurreição, do nosso corpo glorificado, do nosso reinar com Cristo e do nosso futuro eterno chamado esperança. E porque ainda não o alcançamos, Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25, essa esperança, porém, nunca decepcionará, nem nos envergonhará, porque temos confiado nele, porque ela é mantida viva e demonstrada como verdadeiro amor de Deus, que é o Espírito Santo derramado em nossos corações. Amém? Glórias a Deus, o Senhor maravilhoso é. A perspectiva escatológica da esperança cristã. A Bíblia focaliza o futuro, a história da criação se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos revela isso. Infelizmente, ao se desdobrar os acontecimentos do início de Gênesis, o pecado provocou desarmonia na criação. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Isso que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz a abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 10. Essa promessa originou no Éden, com o descendente da mulher, e se revela hoje por meio de Jesus Cristo como fio condutor das Sagradas Escrituras. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Apocalipse capítulo 12, versículo 9. A esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. A doutrina das últimas coisas, denominada escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Romanos capítulo 15, versículo 4. Nesse aspecto, o que a palavra de Deus diz a respeito do que nos aguarda na eternidade com Cristo é glorioso, incomparável, em que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos capítulo 8, versículo 18. Assim, a Bíblia é um livro de profecia que produz alegria e consolo ao coração do crente. Nela encontramos um Deus soberano que governa as nossas vidas e age em favor do seu povo. Por que uma doutrina da esperança? A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo,
da transformação dos que estiveram vivos por ocasião da sua volta. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo, como ainda ao alcançarmos essa promessa, glórias a Deus, vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumpra, pois quem faz a promessa é fiel para cumprir. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Sinopse 2. A esperança bíblica traz consolo e alegria ao crente ao longo da sua carreira. Auxílio teológico. A ressurreição de Jesus Cristo garantia de nossa esperança. A maioria dos teólogos reconhece no Novo Testamento o futuro é visto como o desdobrar daquilo que, aleluia, daquilo que nos é dado na ressurreição de Cristo. Sua ressurreição era o tema principal da pregação da igreja primitiva no dia de Pentecoste. Pedro centralizou a atenção em Jesus. Paulo proclamou que Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vos vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos capítulo 8, versículo 11. Pedro também falou de uma vida, ou melhor dizendo, de uma viva, aleluia, esperança. Isto é tremendo. Pela ressurreição de Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4. Diante o Espírito portanto, a garantia de que seremos ressuscitados e transformados de tal maneira que no corpo ressuscitado será imortal e, aleluia, glórias a Deus, será imortal e incorruptível. Não haverá corrupção nele. Amém? Glórias a Deus. A esperança cristã como um âncora da alma. A nossa esperança como âncora, podemos descrever a âncora como a passada peça, ou melhor dizendo, pesada peça de ferro, presa a uma corrente grossa e lançada ao fundo do mar com o propósito de manter o navio parado. Atos capítulo 27, versículo 29. O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como a âncora da alma, segura e firme durante a jornada de Cristo. Hebreus capítulo 6, versículo 18 e 19. Ela representa tudo o que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incerteza. Glórias a Deus, maravilhoso é o Senhor. Porque a esperança do crente é melhor. Essa esperança que traz certeza à alma do salvo não pode ser comparada com a esperança dos ímpios. O apóstolo Paulo afirma que sem Cristo não há esperança para o ser humano. Efésios capítulo 2, versículo 12. Dessa forma, trata-se de uma esperança vã. Por consequência, há diversas esperanças presentes na cultura humana. Por exemplo, há religiões que expressam sua esperança em uma história cíclica, como no hinduísmo, em que a vida é vista de acordo com o ciclo do nascimento, morte, reencarnação. Outros povos buscam pautar a esperança em astrologia, quiromancia, dentre várias práticas pagãs que a Bíblia proíbe. Na política, muitos fundamentam suas esperanças em ações revolucionárias que não passam de ilusão. Em síntese, podemos dizer que toda esperança fora de Cristo é vazia
sem sentido. Já a esperança em Cristo é segura, consoladora e com propósito. Colossenses capítulo 1, versículo 27, mantendo a firme esperança. À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter a sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar a promessa de ser como Jesus. Em 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3, naqueles dias os discípulos, aleluia, de Cristo entendiam que a sua vinda seria de maneira iminente, isto é, poderia acontecer a qualquer momento. Mateus capítulo 25, versículo 1 ao versículo 13. Semelhantemente, devemos estar em prontidão, aguardando o dia em que o nosso Senhor arrebatará a sua igreja. Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter a nossa esperança viva e firme. Lucas capítulo 18, versículo 18. A esperança é uma âncora, aleluia, da alma, pois traz firmeza e solidez em tempos incertos. Conclusão: lutas de sabores, provações, mortes, dentre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso firmando, aleluia, firmado na esperança verdadeira que Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, seguiremos a nossa jornada sem temor e sem perder a fé. A esperança testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou porque os cristãos entenderam que essa fé, aleluia, que essa vida é provisória. Então, a história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo muito maior, a eternidade com Cristo. Portanto, mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe aos meus amados irmãos. Revisando o conteúdo, de acordo com a lição e do ponto de vista bíblico, o que é esperança? Do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa diante da vida. O verso 2 agora. Diante da vida, ou melhor dizendo, diante da viva esperança, para que estamos prontos? Estamos prontos para suportar perseverantemente todos os dissabores ao longo da nossa jornada ao céu. Hebreus capítulo 10, versículo 32 ao 36. Que tipo de livro a Bíblia é? A Bíblia é um livro de profecia que produz alegria e consolo ao coração do crente. Nela encontraremos um Deus soberano que governa as nossas vidas e age em favor do seu povo. Porque temos uma doutrina da esperança. A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos, aleluia, na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo, da transformação dos que estiverem vivos por ocasião da volta do Senhor, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18. À luz do Novo Testamento, o que podemos afirmar quanto à esperança cristã? À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar a promessa de ser como Jesus na vida eterna. Amém? Glórias a Deus, que o Senhor esteja aí abençoando a todos. Eu quero orar contigo, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Trabalha em nós, Senhor, manifesta a Tua glória, que a Tua presença santa esteja, Senhor, nos ajudando a entender a Tua palavra, que
possamos a cada dia, Senhor, ser transformados pelo poder do Teu Santo Espírito, ó Pai, crescer e multiplicar na Tua presença. Abençoa, Senhor Deus, o Teu povo, Teus filhos e Tuas filhas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe, meus amados irmãos, que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus. Fica na paz. Deus abençoe a todos.